Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à aula de Literatura Brasileira Contemporânea. Meu nome é Ellen Oliveira e hoje nós vamos conversar sobre o simbolismo no Brasil. Tem uma aula anterior a essa, sobre o simbolismo também, que foi ministrada pela Francisca Oliveira. Se você ainda não assistiu, pausa esse vídeo, deixa a aba aberta, corre lá no canal, assiste a aula dela e depois você volta aqui pra gente conversar, certo? Então, pessoal, no Brasil, o movimento simbolista ele nasceu dentro do contexto histórico das campanhas de abolição e proclamação da República. Isso significa que, neste momento, o Brasil ainda passava por um período de escravidão e império, né? O Brasil estava num regime de Brasil-Império na época. Sendo assim, nós vamos ter jornais e revistas, jovens, todos engajados para mudar essa realidade. Mas, em contrapartida, nós também vamos ter uma sociedade conservadora e uma grande parte da população analfabeta. Então, mesmo que a população pense de uma maneira não conservadora, o que ainda assim era uma minoria, né? Eles não tinham uma educação adequada, não estavam alfabetizados, não podiam ter acesso a todas as informações que eles deveriam ter, nem tomavam conhecimento de todas as coisas que eles deveriam tomar. Então, nós temos aí essa dualidade, né? Temos, de um lado, uma grande quantidade de jovens engajados nos movimentos da época, mas também temos uma sociedade conservadora. E esse conservadorismo vai se refletir, inclusive, na literatura, porque no contexto literário havia uma grande popularidade do parnasianismo, principalmente do autor Olavo Bilac. E por haver essa popularidade, o simbolismo vai surgir ali de maneira muito modesta, não vai encontrar um terreno muito fértil para brotar, apesar de brotar com obras-primas, mas ainda assim vai ser de maneira bem modesta e de maneira bem curta. E a gente menciona curta quando nós comparamos com o simbolismo na Europa. Encontrou um terreno mais propício para se disseminar, para se popularizar. E no Brasil não aconteceu da mesma forma, apesar de termos tido obras incríveis, autores incríveis. O marco inicial do simbolismo no Brasil foram as publicações de Cruz de Souza, em 1893. Em fevereiro de 1893, Cruz de Souza publicou Missal e em agosto ele publicou Broquéis, sendo que Missal é uma prosa poética e Broquéis é um livro de poesia, né, com poemas, versos. E essas obras foram posteriormente lançadas em um volume único e marcaram ali o início do simbolismo. É possível observar que antes da publicação dessas obras já haviam ali autores que tentavam retornar a conceitos românticos, sem tanta influência ali do realismo e na prosa, no que a gente menciona, né, do realismo e do naturalismo, ou do cientificismo, do racionalismo, né? Já havia, antes de Cruz e Souza, autores que publicaram obras que relembravam, né, esses conceitos do romantismo, mas eles eram muito românticos para serem considerados um novo movimento literário. Até o próprio Cruz e Souza chegou a lançar uma obra dentro do parnasianismo, né, dentro das características do parnasianismo, antes de lançar estas. Então, foi somente mesmo com essas obras que nós podemos ver uma mudança de características, uma mudança de temas, uma mudança de formas nos poemas, e principalmente uma mudança de ideologia, né? Porque enquanto a gente tem uma valorização maior do racionalismo, do positivismo, do cientificismo nas escolas literárias anteriores ao simbolismo, e dentro do parnasianismo a gente tem ali a arte pela arte, né? Um grande apreço pela forma. No simbolismo a gente vai ter temas e formas que se opõem
as características dessas escolas anteriores. E nós vamos ver quais características são essas agora mesmo. Podemos citar aqui como principais características do simbolismo a predominância da sugestão sobre a descrição, o misticismo e religiosidade, que, sendo o misticismo e a religiosidade características exclusivas do simbolismo brasileiro, no simbolismo europeu a gente não tinha essa influência tão forte do misticismo e da religiosidade. Estado de solidão, perdão, preferência por imagens noturnas, pelo mistério e pela morte, emprego de sinestesias, musicalidade em versos e hermetismo. Calma, vou explicar cada um deles, tá? Não se desespere, vai dar tudo certo. Então, primeiro deles, a predominância da sugestão sobre a descrição. O escritor simbolista sugere, por meio da linguagem, emoções e sentimentos, fazendo uso de metáforas e comparações para expressar essa linguagem, essas emoções, esses sentimentos, certo? Nós vemos aqui que no trecho de Cruz e Souza, ele fala: abre os olhos à vida e fica mudo. Basta crer indefinidamente para ficar iluminado tudo, de uma luz imortal e transcendente. Nós vemos que o autor, além de fazer uso dessas metáforas, né, da manifestação das suas emoções, dos seus sentimentos, através de símbolos, uma adendo a esta característica é que é muito comum que os autores do simbolismo eles tenham uma linguagem mais relacionada ao expressionismo, por exemplo. Não importa tanto o literal, o que é real, mas aquilo que o real causa no autor, no artista, né? Para que ele escreva de maneira mais simbólica, de maneira mais sugerida. E na característica seguinte, nós podemos ver aqui, né, misticismo e religiosidade, que é onde o artista simbolista é contrário ao cientificismo e ao materialismo da época, como eu já citei, né, que eram características mais presentes no realismo e no naturalismo. Essa questão mais científica, mais positivista, mais materialista, mais realista, né? E no simbolismo a gente não vai ter tanta valorização dessas partes. Muito diferente disso, né? Pelo contrário, ele é opositivo a essas ideologias. Tem uma atitude mística perante a vida e busca o inatingível, o espiritual para justificar a existência. Então, é muito comum dentro do simbolismo nós vermos autores desejando transcender, desejando ir além, desejando aquilo que é místico, aquilo que é espiritual, certo? E também vemos a religiosidade dentro desses autores, dentro das obras desses autores. Vão fazer referências a coisas dentro da igreja, alguns vão fazer referências a santos, vão fazer referências a objetos que são usados na igreja, vão fazer referência até mesmo às ideias pregadas na igreja. Então, como é o caso aqui, né, do trecho que foi destacado, onde Cruz e Souza menciona: crer é sentir como secreto escudo, a alma risonha, lúcida, vidente, e abandonar o sujo Deus cornudo, o sátiro da carne impenitente. Então, o impenitente já nos limpa a penitência, não é pagar por algum pecado. Então, ele fala aqui sobre abandonar este pecado para transcender, certo? Então, vemos que o ocultismo, que é esse gosto pelo oculto, pelo misterioso, pelo mítico, é um interesse também dos artistas simbolistas. O estado de solidão, a subjetividade excessiva do simbolista leva-o a um estado de solidão e de isolamento. Então, nós veremos aqui
no simbolismo autores que desejam se distanciar da realidade. Eles estão ali imersos no seu subjetivo de tal forma que eles se isolam e inclusive desejam a solidão, como a gente pode ver aqui no trecho de Cruz de Souza, onde ele fala: abre-me os braços, solidão profunda, reverência do céu, solenidade, dos astros tenebrosa majestade, ó planetária comunhão fecunda. Então vemos que Cruz de Souza não só se isola, como ele chama a solidão para abrir os braços a ele, para lhe abraçar, certo? Então isso vai acontecer também porque o artista simbolista ele está inconformado com a sua realidade. Como foi mencionado, o contexto histórico daquela época era de escravidão, com ideais abolicionistas, com ideais republicanos. Então, a juventude da época, Cruz de Souza era muito jovem quando começou a escrever, era muito engajada, então eles querem um distanciamento dessa realidade, apesar disso, sabe? Apesar de ser engajada, apesar de desejar a mudança, a realidade é muito ruim ao ponto deles quererem se distanciar dessa realidade, se isolar e desejar a solidão para si, sabe? E quando nós vemos a realidade de Cruz de Souza, que apesar de ser negro com uma realidade diferente de outros negros da época, ainda sofria racismo, ainda passava por situações ruins, provavelmente ainda era invalidado, chegou a não receber cargos importantes por causa da cor da sua pele. Então, nós vemos que essa pode ter sido uma necessidade dele querer se isolar, dele querer sair dessa realidade, certo? Preferências por imagens noturnas, pelo mistério e pela morte. O mundo profundo do simbolista pode ser metaforizado por imagens noturnas. Então, é muito presente na obra simbolista termos como sombrio, negro, noite, névoa, ou até mesmo animais que se referem ao noturno, né, como coruja. Essas palavras, essas imagens noturnas vão ser bastante utilizadas para disseminar o mistério, né? E para ilustrar e caracterizar situações que também podem envolver a morte, como é o caso aqui do trecho de Cruz de Souza, onde nós temos o termo meia-noite, né? Ele fala da meia-noite na ermida, do céu no estrelado luxo, passa o fantasma de um bruxo. Então vemos esse gosto pelo mistério aí nos dois últimos versos que foram destacados, e a imagem noturna aí no primeiro verso. O fantasma também faz uma alusão à morte, né? E o emprego de sinestesias, que também é uma característica bastante frequente. O artista simbolista faz inusitadas combinações entre sons, cores e perfumes para expressar imagens e sensações. Esse cruzamento de sensações é denominado de sinestesia. Então, essa mistura de sentidos dentro de uma estrofe, ou até no mesmo verso, é chamada de sinestesia, quando você mistura audição, olfato, visão, ou tato, qualquer sentido que seja, você mistura eles. Essa é a sinestesia, a figura de linguagem. E no simbolismo, como a gente já sabe que ele usa metáforas, usa símbolos, usa comparações, e já é um movimento rico em figuras de linguagem. Ele ainda faz uso das sinestesias, como vemos aqui no trecho onde podemos ler: que tu não possas, sentimento ardente, viver, vibrar nos brilhos do ar fremente, por entre as chamas os clarões supernos. Ó sons intraduzíveis, formas, cores, que eu não posso eternizar as dores, nos bronzes e nos mármores eternos. Vemos aqui que temos sentidos como a audição e a visão, certo? Como ele fala aqui, ó sons intraduzíveis. Vemos aqui a audição, cores vai se relacionar à visão, dores vai se relacionar a tato, né? Um sentido mais físico. Então, vemos essa mistura de sentidos que caracteriza, que define a sinestesia presente dentro de um trecho simbolista. Musicalidade dos versos.
Além da rima e da ordem direta, o artista simbolista utiliza vários recursos de linguagem para aproximar a poesia da música. Então, nós vamos ver dentro dos poemas simbolistas outras figuras de linguagem que vão fazer com que os versos ganhem um teor mais musical. Como é o caso, aí no trecho a gente vê a figura de linguagem de aliteração, que é a repetição de consoantes. Olha só. Vozes veladas, veludosas, vozes volúpias dos violões, vozes veladas. Há a repetição aí da letra V e da letra L, e essa repetição sonora, né, quando nós lemos em voz alta, podemos perceber essa repetição sonora, é o que caracteriza a literação, que traz uma musicalidade dos versos. E outras coisas que podem trazer musicalidade para os versos também, que acontecem dentro do simbolismo, como, por exemplo, a assonância, que é a repetição de vogais, do som de vogais. Tem aqui um trecho que eu destaquei, que se trata de: quando a manhã madrugava calma, alta, clara, Clara morria de amor. Então, vemos aí a repetição da vogal A, que é a característica da assonância, né? Repetição de vogais. Também é uma figura de linguagem que traz musicalidade para os versos. Ou também podemos ver a repetição de termos, né? A retomada, a reiteração, no caso, que vai fazer com que o verso, a estrofe, tenha mais musicalidade. Então, é uma coisa bem presente nas obras simbolistas. E, por fim, temos aí o hermetismo, que a literatura simbolista é hermética, ou seja, é de difícil interpretação, volta-se para múltiplos estados de espírito do eu poético, como ele fala aqui, do sonho às mais azuis diafaneidades que fujam e na estrofe se levantem as emoções, todas as castidades da alma do verso pelos versos cantem. Então, temos, no caso, a hermética se relaciona a essa dificuldade de interpretar um texto que ele não está tão claro, você precisa fazer uma análise mais profunda para entender o que o artista realmente quis dizer naquela parte, o que ele quis dizer com este verso, ao que ele está se referindo. É necessário uma análise mais profunda, porque no texto simbolista, ele vai se voltar para estados de espírito do eu poético, ele vai falar de mais emoções, de sentimentos, vai falar de maneira simbólica, de maneira metafórica. Então, isso faz com que a leitura seja mais difícil, né? A interpretação seja mais difícil. Portanto, a gente traz aqui a característica do hermetismo. Agora, passando para principais autores no Brasil, nós temos Cruz e Souza, que já deu para perceber pela quantidade de trechos simbolistas que vimos em cada uma das características deste autor. Ele nasceu em 1861, morreu em 1898. E temos também Alfonso de Guimarães, que nasceu em 1870 e morreu em 1921. Esses dois foram os principais autores simbolistas no Brasil. Houveram outros que seguiram algumas outras vertentes mais ligadas à Europa, a outras vertentes europeias, que também se caracterizavam como simbolismo, mas os principais, os autores mais conhecidos, os autores mais relevantes, são Cruz de Souza e Afonso de Guimarães. Vemos aqui um trechinho de Cruz de Souza, onde ele fala: ó meu ódio majestoso, meu ódio santo e puro e benfazejo, unge-me a fronte com teu grande beijo, torna-me humilde e torna-me orgulhoso. Essa foi a frase selecionada, o trecho selecionado para caracterizar esse autor, que se chama João da Cruz de Souza. Nasceu em Florianópolis em 24 de novembro de 1861. Os pais dele eram escravos, mas receberam carta de alforria do patrão, certo? E ele teve uma infância bem privilegiada com relação a outros negros da sua época, porque ele
como ele sempre esteve ali cercado dos patrões que deram alforria aos pais dele, esses patrões tinham ele em muita estima e custearam a educação dele, fizeram de tudo para que ele fosse uma pessoa importante, tivesse um bom desenvolvimento acadêmico, e ele não fez por menos, certo? Ele era conhecido por ser um aluno brilhante, por ser dedicado, por ser bastante inteligente e fazer bem tudo aquilo que ele se propunha a fazer. Dessa forma, ele estudou no Ateneu Provincial Catarinense com os melhores mestres. E quando os pais adotivos dele morreram, né, que eram os patrões dos pais dele, quando esses pais adotivos morreram, ele, além de ter estudado no Ateneu Provincial, ele começou a lecionar no Ateneu e deu aulas particulares, até que ele lançou com um amigo o jornal Colombo e mais tarde dirigiu a Tribuna Popular, por meio da qual fez campanhas abolicionistas. Podemos ver aqui que, apesar de ser um negro com uma posição privilegiada na sua época, com relação aos outros, né? Claro que todos mereciam ter as mesmas oportunidades. Por ter essa educação, mesmo tendo essa educação com pessoas que não entendiam a realidade pela qual os pais dele passou, ele ainda era engajado com a causa abolicionista, certo? Ele não era uma pessoa que, uma vez que sua vida deu certo, tudo bem, então deixe que os outros se virem. Não, ele era bastante envolvido com as causas abolicionistas. Acredito que até porque ele sofria bastante também o racismo, mesmo tendo esses privilégios, mesmo sendo um aluno brilhante, mesmo tendo uma boa educação, mesmo sendo um professor, sendo que ele chegou até a recusar cargos por causa da cor de pele, por sofrer preconceito, lhe negaram cargos por causa da cor da sua pele. O Cruz e Souza também viajou por grande parte do Brasil com a Companhia Teatral Julieta dos Santos, até que em 1890 ele se mudou para o Rio de Janeiro e 3 anos depois ele se casou com Gavita Rosa Gonçalves, sendo que neste mesmo ano foi o ano em que ele publicou Missal e Broquéis, em 1893. Acontece que em 1896, Gavita teve um colapso nervoso, que na época era considerado loucura, e esse colapso mexeu muito com Cruz e Souza, acabou influenciando muito as suas obras. E em 1897, em dezembro de 1897, o autor começou a sentir a tuberculose, certo? A tuberculose começou a se manifestar e acabou que ele morreu em 19 de março de 1898, pouco tempo depois, em Minas Gerais, sendo que ele tinha ido para Minas Gerais para tentar encontrar uma solução melhor para sua saúde, mas infelizmente não deu certo, ele acabou morrendo lá. O corpo dele foi embarcado em um vagão de trem que transportava cavalos, acredite. E quando os amigos dele souberam que tinha acontecido, ficaram extremamente chocados com essa última humilhação, né? A pessoa que até depois da morte ainda passa por humilhação. E José do Patrocínio, que era um amigo dele, resolveu dar ele um enterro digno e se encarregou do funeral. Mas em 1901 nasceu, aliás, ele teve um filho que viveu até 1915, que nasceu depois que ele já havia morrido, e a Gavita também morreu de tuberculose em 1901. Agora sim. As principais obras de Cruz e Souza, dentro da poesia, são Broquéis, lançado em 1983, aliás, 1893, perdão. Faróis, em 1900,
Últimos Sonetos, em 1905. E as obras de prosa poética foram Tropos e Fantasias, lançado em 1885, sendo que Tropos e Fantasias foi uma obra que tinha características parnasianistas, certo? Ele lançou estes escritos tentando seguir os temas parnasianistas da época. Missal, que foi lançado em 1893, no mesmo ano de Broquéis. Evocações, que foi lançado em 1898. Aqui um detalhe para o termo prosa poética, porque mesmo sendo prosa, mesmo sendo um texto dividido em parágrafos, frases, períodos, etc., a linguagem era bastante poética, certo? Tinha um grau de lirismo semelhante ao lirismo presente na poesia, por isso que recebe esse nome. Veja só aqui um trecho de um livro de Cruz e Souza, de prosa poética. Olha só. Inflamados de sol, como pássaros no esplendor da aurora, partiam ambos a direções singulares, por manhãs alegres, da alegria impulsiva e bizarra dos alalis de caça. Então, esse é um trecho do livro Broquéis, que é uma prosa poética. Nós podemos perceber aqui que, apesar de ser prosa, ele tem um lirismo bastante evidente. Então, por isso ele recebe essa classificação. Cruz e Souza é o maior representativo escritor simbolista brasileiro, e as suas obras, Missal e Broquéis, são consideradas o marco do movimento simbolista no Brasil, como a gente já mencionou lá no início. Cruz e Souza começou sua produção influenciado pelos parnasianos. Dessa forma, ele lançou, o livro Tropos e Fantasias, em 1885, mas logo ele encontrou seu caminho como simbolista e cultivou os temas mais valorizados por essa estética. Então, nós temos aqui algumas temáticas que são, de certa forma, do simbolismo no geral, que estavam presentes nas obras de Cruz e Souza, como é o caso de A Vida Material é o Cárcere, A Morte é a Libertação Espiritual, Constante Atitude Mística diante do Mundo, Conflito entre Matéria e Espírito e a obsessão em sugerir imagens luminosas, vagas e brancas. Então, nós vemos aqui, nós podemos perceber na primeira característica já esse distanciamento do real, certo? Que para eles a vida material é o cárcere, existe um antimaterialismo aqui bastante manifestado. E a morte é a libertação espiritual. Então, como o autor simbolista deseja transcender, deseja aquilo que é espiritual, aquilo que é místico, ele vê que a morte não é algo ruim, mas é a libertação espiritual. Portanto, a morte também é um tema bastante frequente em suas obras. Constante atitude mística diante do mundo, isso também se relaciona com o fato da libertação espiritual, de querer transcender. Conflito entre matéria e espírito, que é ilustrado pela visão de que a vida material é o cárcere, e que a morte é a libertação espiritual, e a obsessão em sugerir imagens luminosas, vagas e brancas. Nós veremos isso na leitura de um poema mais à frente, que realmente existe essa busca por manter sempre ali essas imagens luminosas. Então, vai haver branco, brilho, cristalino, claro, sempre são palavras que vão estar bastante presentes em certos poemas. E lembrando que essa cor branca, ela não se remete à questão racial, apesar de a questão racial ser algo frequente na época, algo que era muito debatido, mas sim a questão de pureza, a questão de harmonia, de
paz, certo? Então, o branco, neste caso, é relacionado a isso, não é relacionado à cor de pele, certo? Outros temas abordados, os temas já dentro da obra de Cruz de Souza que são abordados são o sensualismo e erotismo, a loucura, que provavelmente foi influência do que aconteceu com a esposa dele, com a Gavita, né, que teve um colapso nervoso, mas na época isso era levado como loucura, e podemos ver que isso realmente influenciou na obra dele, por ser um tema que ele tratou bastante. A própria poesia, temos um poema chamado Antífona, de Cruz de Souza, onde ele trata de como deve ser um poema simbolista, certo? Então, é muito, muito interessante ver ele falar disso. A inadaptação ao mundo, ou seja, o mundo não é algo que satisfaz a ele não se sente bem com o mundo, de tal forma que ele deseja transcender, ele não se conforma com o real, sabe? A realidade não é algo que merece o conformamento dele. Emparedamento, solidão e morte, temas que a gente também já mencionou anteriormente. Vemos aqui um exemplo dessas temáticas através do trecho. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grandes, do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Então, vemos aqui que o autor percebe a alma como presa, certo? Soluçando nas trevas, vemos aqui a menção trevas de uma imagem noturna. E o autor destaca essa estrofe para explicar que materialmente a alma está presa, né? Aquele que se prende ao materialismo está com a alma presa e é apenas através do espiritual que ela poderá se libertar, através da morte que ocorre a libertação espiritual, enquanto a vida, a alma está presa e apenas através da morte ocorre essa libertação. Quanto à forma, a poesia de Cruz de Souza tem características marcantes. Ele prefere sonetos, versos com intensa musicalidade, palavras com inicial maiúscula e reticências. Um destaque a essa parte de palavras com inicial maiúscula, porque elas têm essa característica para mostrar que o autor está dando uma intensidade emocional a essa palavra. Então, às vezes, a palavra não é um substantivo próprio, nem está no início de uma frase, é uma palavra que seria comum a qualquer pessoa, mas o autor coloca em letra maiúscula para dar uma intensidade emocional a ela. E reticências também, né? A obsessão me sugeriu imagens luminosas, vagas e brancas, como eu já mencionei. Aqui nós temos um exemplo da musicalidade, que eu, inclusive, já até li os 2 primeiros versos, quando a gente falou sobre a presença da musicalidade nos poemas simbolistas, que é vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas vã vulcanizadas. Temos aqui a aliteração, certo? A repetição de consoantes, que fazem com que o poema tenha um teor mais musical. Finalizamos aqui sobre Cruz de Souza e vamos entrar no que se refere ao Alfonso de Guimarães, onde ele destaca: cantem outros a vida, eu canto a morte. Alfonso de Guimarães, cujo nome real é Afonso Henriques da Costa Guimarães, nasceu em Ouro Preto em 24 de julho de 1870. Desde os 17 anos, ele escrevia versos para a prima Constança, sendo que essa Constança é filha de Bernardo Guimarães, o autor de A Escrava Isaura, certo? O Afonso chegou a ficar noivo de Constança, mas acontece que ela deu tuberculose e acabou morrendo. E a morte dela
foi muito marcante para Alfonso, de certa forma que ele mergulhou em uma depressão profunda por causa da morte dela e acabou entrando numa vida boêmia, só que essa vida boêmia entra em bastante contraste com a atividade dele de marianista católico conservador. Ele se matriculou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, mas concluiu o curso em Minas Gerais e trabalhou em jornais, teve uma vida intelectual bastante intensa na mocidade, até que ele viajou para o Rio de Janeiro com o objetivo de conhecer Cruz de Souza, a quem chamou de Cisne Negro e por quem teve uma intensa admiração. Até que em 1899 ele começou a publicar seus livros e em 1906 ele foi nomeado juiz de Mariana, onde se casou e teve 15 filhos. Morando em Mariana, ele tinha um nome. As pessoas chamavam ele de Solitário de Mariana, porque ele gostava bastante de ficar isolado. Ele se recolhia bastante. E em 1921, ele morreu. Teve uma vida bastante calma no fim dela. As principais obras de Alfonso de Guimarães são Câmara Ardente, lançado em 1899, e Dona Mística, em 1899 também, que são as obras de poesia. E as obras de prosa são Kyriale, em 1902, e Mendigos, lançado em 1920. A poesia de Alfonso Guimarães apresenta dois temas constantes. O amor sob a perspectiva neoplatônica, então a gente tem aqui uma influência mais romântica, né? Uma influência do romantismo, principalmente porque ele teve bastante influência de autores românticos, e a morte associada à perda da amada, provavelmente por influência da perda de Constança, e a obsessão por virgens. Entre outras características, podemos citar religiosidade e misticismo católicos, pessimismo, desesperança e a inadaptação à existência, que também são características que a gente já mencionou sobre o simbolismo de modo geral e que também estavam presentes na obra de Cruz de Souza, a incomunicabilidade e a devoção à Virgem Maria. Como sabemos, ele era um homem bastante religioso, apesar de sua vida boêmia, e como a religiosidade já é uma característica marcante do simbolismo no Brasil, nós vemos aqui algo mais específico, né? A devoção à Virgem Maria. O vocabulário da obra de Guimarães é voltado à sugestão de imagens claras e nebulosas, a espaços etéreos e longínquos, que também fazem referência à questão espiritual. Quanto à forma, Alfonso explora versos decassílabos e a redondilha maior, e as suas principais influências foram Pauvelin, Cruz de Souza, Antero de Quental e Antônio Nobre. E agora nós vamos exercitar um pouco do que aprendemos até aqui, agora que lemos todo este conteúdo, certo? Se inspirem aí na Lisa Simpson, peguem um cafezinho já, para ficar bem despertos, para a gente conseguir resolver essa atividade da melhor maneira possível. Temos aqui o texto, o poema de Cruz de Souza, de título Antífona. Esse texto é considerado um marco para o simbolismo, ele é considerado o verdadeiro manifesto simbolista, sabe? O texto que melhor caracteriza o que o simbolismo é. Que diz o seguinte: ó formas alvas brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras, formas do amor constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, mádidas frescuras, indolências de lírios e de rosas, indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso trêmulas extremas, réquiem do sol
que a dor da luz resume. Visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis soluçantes, dormências de volúpicos venenos, sutis e suaves, mórbidos, radiantes. Infinitos espíritos dispersos, inefáveis, edênicos, aéreos. Fecundai o mistério destes versos, com a chama ideal de todos os mistérios. Do sonho as mais azuis diafaneidades, que fujam, que na estrofe se levantem, e as emoções, todas as castidades da alma do verso, pelos versos cantem. Que o pólen de ouro dos mais finos astros fecunde e inflame a rima clara e ardente, que brilhe a correção dos alabastros, sonoramente, luminosamente. Forças originais, essência, graça, de carnes de mulher, delicadezas. Todo esse eflúvio que por ondas passa, do éter nas rosas e áureas correntezas. Cristais diluídos de clarões álacres, desejos, vibrações, ânsias, alentos. Fulvas, vitórias, triunfamentos acres, os mais estranhos estremecimentos. Flores negras do tédio e flores vagas, de amores vãos, tantálicos doentios, fundas vermelhidões de velhas chagas, em sangue abertas, escorrendo em rios. Tudo, vivo e nervoso, e quente e forte, dos turbilhões quiméricos do sonho, passe cantando ante o perfil medonho e o tropel cabalístico da morte. Nós podemos ver aqui já várias características do simbolismo dentro desse texto, por isso que ele é considerado um manifesto do simbolismo. Vemos logo aqui na primeira estrofe a presença das imagens brancas, né, as imagens claras, as imagens alvas, né, como ele fala, alvas, brancas, claras, luares, neves, neblinas, e ainda se referindo à questão das formas vagas e das sugestões, ele usa a própria palavra vagas, né? Vagas, fluidas, cristalinas, outra palavra que se refere à claridade. O autor também utiliza a sinestesia, como nós podemos ver na terceira estrofe, onde ele fala indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume. Temos aí os sentidos da visão e do olfato, certo? Vemos também a religiosidade presente em termos como requiem, presente em termos como incensos, certo? Salmos, cânticos serenos são termos que vão se relacionar à religiosidade. Temos aí a questão do mistério, vemos também como características de formas, a questão das reticências, que é algo bastante presente, e também as palavras com letras maiúsculas. Podemos ver que formas é uma palavra que está em letra maiúscula para dar um sentido mais intenso ao que o simbolismo deveria ser, certo? As formas simbolistas devem ser alvas, brancas, claras. A palavra amor, virgens, santas, cor, perfume, todas essas palavras, ou a palavra mistério, estrofe, sonho, todas são palavras que estão com letras maiúsculas porque o autor quis dar uma intensidade emocional maior a elas, dar um significado além daquele que elas já possuem, certo? Tendo isso como base, vamos responder aqui a primeira questão da nossa atividade para a gente exercitar os conteúdos. Eu vou ler a questão e você pausa o vídeo, responde, depois dá play e confere se está certo, tudo bem? Repare que o poema Antífona tem por tema o próprio processo de criação poética e utiliza-se de uma linguagem pouco convencional, com fortes traços simbolistas. Qual verso da primeira estrofe apresenta elementos litúrgicos, religiosos? Qual será? Vamos voltar aqui para você dar uma olhadinha.
certo? Nós podemos ver que o verso é o quarto verso, certo? Onde ele fala incensos dos turíbulos das aras. Eu acabei de mencionar que este era um termo relacionado à religiosidade, certo? Então, essa estava bem fácil. Quais os adjetivos e os substantivos dessa estrofe, ainda assim, falando sobre a primeira estrofe, certo? Que caracterizam as formas invocadas pelo sujeito lírico, mostrando que se tratam de realidades impalpáveis, de realidades transcendentais. Quais seriam elas? Temos, então, os adjetivos alvas, brancas, claras, vagas, fluidas e cristalinas, e os substantivos luares, neve e neblinas. Lembram que eu falei que essa obsessão por imagens de claridade era relacionada à espiritualidade, à pureza, à harmonia, né? Então, se relaciona ao fato de transcender do espiritual, certo? E podemos aqui ver que elas estão realmente na primeira estrofe. Segunda questão. Além de impalpáveis, transcendentais, as formas da poesia simbolista são sensoriais, isto é, apresentam elementos que pertencem ao universo dos sentidos, muitas vezes por meio de sinestesia. Quais são os versos da terceira estrofe em que ocorre sinestesia? Mencionamos isso agora há pouco. Quais são esses versos? O primeiro e o segundo verso, que se relacionam a indefiníveis músicas supremas com o sentido da audição, harmonias da cor com o sentido da visão e do perfume com o sentido do olfato. Então, nós temos aí a mistura de sentidos, que é o que define a sinestesia. Letra B. Que sentidos são evocados nestes versos? Acabei de dar a resposta, né? Audição, visão e olfato, certo? Que palavras sugerem a atmosfera religiosa bastante comum nos poemas simbolistas? Então, voltem lá no texto, voltem lá no poema e procurem palavras que têm a ver com a religião dentro deste poema. Vamos dar o termo antífona, incensos, turíbulos, aras, virgens, santas, réquiem, salmos, cânticos e órgãos são alguns exemplos de palavras que se referem à religião dentro deste poema. Quais as características relativas à forma são possíveis observar no poema? Então, sobre o que nós vimos a respeito da forma dos poemas simbolistas, o que nós podemos destacar aqui? A utilização de letras maiúsculas para dar intensidade emocional, como, por exemplo, formas, amor, virgem, santas, cor, perfume, sonho, mistério, estrofe, verso, etc., porque tem vários exemplos dentro do texto, e também o uso de reticências ao final dos versos. Afonso de Guimarães e Cruz de Souza são os principais representantes de um movimento literário cujas principais características são, exceto, então todas as alternativas, 4 dessas alternativas estão certas e tem uma que está errada. Qual que é a alternativa errada a respeito do simbolismo? É a alternativa E. Vamos analisar cada uma delas? Olha só. A letra A fala: interesse pelas zonas profundas da mente humana e pela loucura. Isso é verdade, tanto que vemos que Cruz e Souza têm temáticas a respeito da loucura dentro da sua obra. Linguagem vaga, fluida, que busca sugerir em vez de nomear, foi a primeira característica citada, que no simbolismo a sugestão é uma coisa bastante frequente. Antimaterialismo e antirracionalismo, verdade também, porque o antimaterialismo, lembra que eles falam que o materialismo é o que prende a alma, certo?
e antirracionalismo também, porque eles vão se voltar para o espiritual. Interesse pelo noturno, pelo mistério, pela morte? Verdade também. Todos são características do simbolismo, com exceção da letra E, que fala descrições e adjetivação objetivas, tentando captar o real como ele é, de forma alguma. Uma das principais características é justamente o fato de que existe ali uma ideia expressionista, que não se interessa-se pelo real como ele é, mas pelo que o real causa no artista. Sexta questão: o simbolismo, escola literária a qual está associada a obra de Afonso de Guimarães, caracterizou-se por ser. E aí, será que o simbolismo era positivista, naturalista e cientificista? Será que ele era antipositivista, antinaturalista e anticientificista? Será que era objetivista e materialista? Ou uma retomada aos modelos greco-latinos? Ou será que ele era subjetivista e racionalista? O que era? Letra B, antipositivista, antinaturalista e anticientificista, certo? Essa daqui estava bem fácil. Sétima questão: os autores do simbolismo. Será que, letra A, propunha o exercício da subjetividade contra a objetividade, retomando de modo diferente o individualismo romântico? Letra B. Não acreditavam que a realidade era complexa demais para ser apreendida e descrita de maneira objetiva e racional? Letra C. Não cultivavam a forma fixa dos sonetos? Letra D. Não apresentavam interesse pelo inconsciente e pelas zonas profundas e desconhecidas da mente humana? Letra E. Eram positivistas e naturalistas? A resposta correta é letra A. Sim, eles propunham o exercício da subjetividade, uma subjetividade que chegava a ser tão profunda que gerava isolamento e solidão. Contra a objetividade e retomava de um modo diferente o individualismo romântico. Como eu falei, eles rejeitavam aquilo que era o naturalismo e o realismo, certo? Retomando alguns ideais do romantismo, mas de maneira diferente. Eles não acreditavam que a realidade era complexa demais, pelo contrário, eles acreditavam que ela era complexa demais para ser aprendida. E eles cultivavam sim a forma fixa dos sonetos, apresentavam interesse pelo inconsciente, pelas zonas profundas dos conhecimentos da mente humana e de forma alguma eram positivistas e naturalistas. Então, pessoal, é isso. Parabéns para todos vocês por terem concluído a atividade, por terem assistido a aula até aqui. E muito obrigada pela atenção de vocês. Continuem acompanhando as aulas, porque teremos ainda muito conteúdo interessante de literatura. E até mais!